Tô de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal diariamente para trazer análise e oportunidades do mercado cripto. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin, porém a gente vai falar sobre fundo do Bitcoin. Será que o Bitcoin encontrou fundo? Será que a queda acabou? Será que o Bitcoin caiu um pouco mais? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje e fica até o final, que lá no final a gente vai ver um pouco também sobre o mercado tradicional. A gente precisa estar sempre correlacionando o mercado cripto com o mercado tradicional, como eu sempre passo aqui, porque o mercado tradicional vai mostrar pra gente qual será a possível direção para mercado de baixo risco, mercado de alto risco, onde o Bitcoin está envolvido, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo sem perder mais tempo. Hoje vai ser uma análise prévia, uma análise mais rápida, porque vamos falar só de Bitcoin mercado tradicional hoje, tá bom? Bom, vindo aqui no semanal, pessoal, sempre que a gente for falar de fundo, sempre que a gente for falar de ciclo, é sempre muito importante a gente observar gráfico semanal, gráfico mensal, porque é um time maior onde a gente consegue pegar um período maior também, tá? E quando a gente observa aqui em gráfico semanal, eu já vejo que a gente tem uma salada de informações e todas essas informações que a gente tem no Bitcoin agora me levam a acreditar que o Bitcoin vai cair um pouco por curtíssimo prazo, mas não necessariamente vai ser uma queda para encontrar fundo ou o Bitcoin está em fundo. Por quê? Observe, nesse momento ele está formando um padrão de fatia aqui no gráfico semanal e dentro desse padrão a gente tem um padrãozinho de bandeira de continuidade onde ele pode romper e buscar o fundo desse padrão, o fundo dessa fatia. E isso me leva a crer que nesse momento ele pode cair um pouco mais a no mínimo 15.500, como eu já trouxe aqui para vocês. Beleza, observando de outra forma, veja que ele está possivelmente ou ele pode formar aqui um fundo duplo. Por isso que não vou caracterizar ainda esse padrão como um padrão de bandeira. Eu só vou caracterizar esse padrão como um padrão de bandeira se ele perder esse fundo de 15.500. Então não caracterizo ainda mesmo confirmando, porque ele pode formar outro padrão e daí esse padrão ser um padrão de reversão. Porém, mesmo sendo ou mesmo ele formando um padrão de reversão, observe que ele precisa cair até os 15.500 mesmo para formar um padrão de reversão. E observe também que aqui a gente tem provavelmente uma região de lateralização, onde eu já trouxe para vocês em diversos outros vídeos, no qual eu acho mais provável que nesse momento o Bitcoin está em uma região de lateralização, onde ele vai lateralizar por um período um pouco maior, chegando aí a no mínimo fevereiro ou março, dependendo do quanto durar essa lateralização, para depois ele mostrar qual que vai ser a direção para a gente. Só que, mesmo ele formando uma região de lateralização, ele mostra para a gente que é provável que ele caia até os 15.500, mesmo formando uma região de lateralização. Então, toda essa salada de informação aqui mostra pra gente no gráfico semanal que a gente tem probabilidade de mais queda para o Bitcoin a no mínimo 15.500. Então nesse momento, a princípio eu acredito que o Bitcoin vai cair até no mínimo 15.500 até janeiro, fevereiro ali no máximo, tá? Isso porque tudo mostra pra gente que o Bitcoin vai cair a no mínimo a região de 15.500. Então, já para responder a primeira pergunta, o Bitcoin em 16 mil não está em fundo ainda, porque ele pode cair até os 15.500, então ainda pode cair um pouco mais. Só que se ele romper essa região de 15.500, ele pode continuar caindo a no mínimo 14 mil. Então o Bitcoin perdendo 15 mil como um fundo provisório, um fundo de curto prazo, ele pode cair até os 14 mil. Então muita atenção nesse momento, porque o Bitcoin ainda pode cair um pouco mais. Porém, quando a gente vai falar de fundo para médio e longo prazo, a gente não necessariamente precisa achar aquele fundo específico no qual a gente acerta o preço mínimo e vai executar a nossa venda no preço máximo. Não necessariamente a gente precisa achar isso, porque o que a gente pode fazer é ir comprando aos poucos, mesmo sabendo que ele pode cair um pouco mais, porque a gente nunca vai acertar o fundo exato. A gente pode acertar que ele pode cair um pouco mais, a gente pode acertar que ele pode lateralizar, voltar a subir, mas a gente nunca vai acertar o ponto exato até onde ele vai cair. Por quê? Ele pode cair até os 15.500, dar uma agulhada até os 14, só que essa agulhada pode gerar uma lateralização para lá na frente ele romper e cair até os 12, 13, 11 mil dólares por unidade. Então, o que a gente pode fazer? Comprar e comprando aos poucos, como eu sempre passo aqui para vocês, porque a região, quando a gente fala de região, não ponto exato, toda essa região é uma região onde o Bitcoin pode estar
formando um fundo para a gente para médio e longo prazo. Isso para médio e longo prazo, não para curto prazo. Então, toda essa região eu considero como região de oportunidade. Eu considero como região onde a gente pode estar comprando. Óbvio que com estratégia. Por exemplo, eu comprei em 15 mil. Vou comprar mais bitcoins em 16 mil dentro de uma lateralização, dentro de um padrão onde ele pode cair um pouco mais ou ele pode subir. Não compro. Por quê? Aqui é indecisão. Está indefinido para onde ele vai. A minha próxima compra será quando ele sair dessa região de indecisão ou de indefinição. Então eu espero ele sair, voltar aqui para os 14, se acontecer do Bitcoin cair até os 14, ou se porventura ele lateralizar e vir para cima dos 19, como eu sempre passo aqui para vocês. Então eu sei que ele vai formar uma base de preço e vai passar a subir depois de fevereiro. Então, até fevereiro, eu tenho essa região como região de indefinição, no qual ele vai definir depois de fevereiro, porque ele vai se comprimir até no máximo final de fevereiro, onde ele inevitavelmente precisa definir se vai romper o fundo e cair até os 14, 13 mil dólares por unidade, ou se ele vai romper topo e vai subir, voltar para os 19 mil, 20 mil dólares por unidade. Então, nessa região, se você já comprou aqui em 15, 16, 17 mil, não necessariamente você precisa estar comprando mais agora, porque ele ainda está em uma região de indefinição. Porém, eu considero toda essa região como região de oportunidade, entre 18 mil a 12 mil dólares por unidade, porque eu acredito que nesse momento ele vai passar por um período de descrença, onde em todos os outros ciclos passados isso aconteceu. Então observe, Bitcoin nos ciclos passados, nos ciclos anteriores, depois de uma queda de mais de 80%, passou por um longo período de descrença, ou aquela região que a gente chama de região de lateralização por acumulação. A gente teve a queda aqui de 2017, onde eu já trouxe para vocês, já falei para vocês sobre todos esses ciclos anteriores aqui, e depois dessa queda de 2017 a 2018, a gente passou por uma região onde foi uma região de descrença, uma região de lateralização, no qual ele passou a subir logo depois. A mesma coisa aconteceu em ciclos passados, como por exemplo no ciclo aqui de 2013 a 2014, onde o Bitcoin lateralizou por longos meses aqui em 2015, para depois ele voltar a subir. Esse foi um período de descrença do mercado. Então não necessariamente quem comprou em 260 dólares comprou num preço ruim, porque o Bitcoin caiu ali para 160 dólares algumas semanas depois. Não foi ruim mesmo o Bitcoin caindo, porque toda essa região aqui é uma região de oportunidade. Observe que o preço caiu mais de 30%, mas não deixou de ser oportunidade, porque meses depois ele subiu ali mais de 5.700%. Então a gente define uma região como região de oportunidade, passa a estar comprando dentro dessa região com estratégias, tá? Não comprando de qualquer forma. A mesma coisa eu acredito que está acontecendo com o Bitcoin aqui nessa região de 2022 para 2023. A gente tem uma região de oportunidade, não que seja um fundo macro do Bitcoin ou um fundo micro do Bitcoin, mas uma região onde ele pode cair um pouco mais. Sim, ele pode cair um pouco mais até os 12 mil, 13 mil dólares por unidade, mas não deixa de ser uma oportunidade, porque alguns meses depois ele tem a possibilidade de valorizar aqui mais de 500% ou até mais, tá? Isso projetando Bitcoin a 100 mil, Bitcoin pode ir a 200, 300 mil dólares por unidade no próximo ciclo, dando uma oportunidade aí de mais de 1.500% de lucro. Isso, obviamente, no médio e longo prazo, tá? Então, toda essa região, quando eu falo de região, é uma região de oportunidade, ou seja, se o Bitcoin não estiver no fundo, agora ele tá bem próximo, tá bem perto de encontrar fundo para voltar a subir depois, tá? Quando a gente vai observar isso com o mercado tradicional, como eu sempre trago aqui para vocês, a gente já tem Dow Jones em tendência de alta, tá? Então, aqui para Dow Jones é tendência de alta inevitavelmente. Para Nasdaq, a gente tem Nasdaq em um outro critério totalmente diferente, um outro cenário totalmente diferente, porque ele não conseguiu, o índice Nasdaq não conseguiu romper essa região aqui, no qual seria uma região que iria definir a volta de tendência de alta também para Nasdaq. Porém, o que Nasdaq está formando nesse momento provavelmente é uma região de compressão, onde ele vai ficar até fevereiro, confluindo com a região de compressão do Bitcoin, para lá na frente ele decidir se vai voltar a subir. Isso, obviamente, confluindo Bitcoin e todos os mercados de alto risco, ou se ele vai passar a cair e vir buscar o fundo em 2023, tá? Então isso pode acontecer aqui
para Nasdaq e a gente vai saber se ele vai buscar fundo ou se ele vai romper essa região de compressão para cima a partir do momento que ele fechar um semanal abaixo da região de 10.600. Fechou um semanal abaixo da região de 10.600, a gente tem um risco eminente de queda para Nasdaq e obviamente puxando o Bitcoin para o fundo de 12 mil. Quando a gente fala aqui de S&P 500, a gente tem S&P 500 formando a mesma coisa, tá? Então S&P 500 pode cair um pouco mais, assim como o Bitcoin pode cair um pouco mais e vir nessa região de lateralização ou região de compressão até fevereiro, março, para lá na frente ele decidir da mesma forma que está acontecendo com Nasdaq e Bitcoin. Então a gente tem todo o cenário de mercado de alto risco confluindo que se não estivermos em fundo, o fundo está muito próximo. Obviamente a gente nunca vai acertar o fundo exato, o preço exato de fundo, mas se a gente compra em regiões de oportunidades, por mais que o preço caia um pouco mais em 1, 2, 3 meses, depois a gente tem grande probabilidade de valorização e consequentemente lucros. Tá bom? Quando a gente vai observar mercado de baixo risco, a gente tem aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos subindo um pouco, tá, pessoal? E quando a gente vai observar essa subida dos títulos de 10 anos, ele tá tocando aqui na região de 50% de FIBA. Então, provavelmente ele pode estar formando aqui um pivô de baixa. É importante a gente observar porque não dá pra gente falar que ele vai formar isso. A gente pode falar que ele vai formar a partir do momento que ele romper 38% de FIBO e voltou, rompeu 38% de FIBA, a gente tem probabilidade de formação de pivô de baixo, no qual ele vai vir para romper esse fundo mais baixo e formar topos e fundos descendentes, tá? A mesma coisa aqui pro dólar, porém o dólar já rompendo o fundo para tentar vir buscar esse fundo mais baixo em 101. Então tá tudo mostrando pra gente, tá tudo confluindo pra gente que a gente tá bem perto de fundo para mercado de alto risco, tá, pessoal? Então muita atenção aí pro Bitcoin, muita atenção aí para todos os investimentos de alto risco, porque a gente está em uma região de oportunidade. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ciclo, a gente vai falar um pouco mais sobre altcoin também. Quero trazer algumas altcoins para vocês no próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão de altcoin, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma analisada. E se for um altcoin eu posso estar trazendo aqui para vocês também, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui!